Oi pessoal, Dr. Endrigo aqui, tudo bem? Hoje eu vou falar então sobre um dos 4 temperamentos de Galeno, para que a gente entenda um pouquinho essa dinâmica de como funciona a diferença entre temperamentos e personalidades e como o descontrole disso em sua raiz, lá dentro, pode gerar alguns transtornos que daí tornam-se mais difíceis de tratar, às vezes precisando de acompanhamento médico, alopático e por aí vai. Então, hoje eu vou falar sobre o temperamento colérico. E o colérico dos temperamentos, ele se situa na qualidade dos secos. Como secos, eles são muito mais voltados a interpretar e resolver os seus problemas dentro de uma objetividade muito grande, sem relevar tanto as emoções de quem está em volta, porque para eles é mais importante o fato do que o envolvimento emocional nas situações. Ao mesmo tempo que ele também fica no quadrante dos quentes, e por ser quentes, eles são muito mais práticos do que teóricos. E essa combinação pode levar a qualidades, mas também a defeitos se não trabalhados. E é importante entender que o que eu vou dizer aqui, eu vou me ater tanto nas qualidades, mas eu vou ter que partir do temperamento na sua forma crua. Todo aquele ímpeto que a pessoa tem para resolver algum problema, mas que com a educação e com as habilidades que vão crescendo ao longo da vida, vão desenvolvendo uma personalidade. E essa personalidade, ela tem como raiz um temperamento, mas uma educação por cima. Só que lembrando que se ela não for educada, ela pode ser também deseducada, gerando os transtornos e esses transtornos aí piorando situações. Então vamos lá. O colérico, na sua forma mais crua, ele tende, por ser mais prático e objetivo, a ser um pouco mais impaciente. Quando tem um trabalho a ser feito, ele precisa fazer aquilo o quanto antes e ele tem uma necessidade de dominar a situação. Muitas vezes até de forma competitiva e passando por cima da vontade dos outros, porque para ele a realização é mais importante do que a forma como aquele trabalho é feito. Quando ele tem essa personalidade, esse temperamento muito acentuado, ele chega a ser até um pouco insensível. E para ele conseguir esses objetivos, ele acaba sendo muito astucioso no convencimento do outro. Isso torna este temperamento uma tendência a um egoísmo maior, ao mesmo tempo que por ele colocar a prática e a sua experiência do seu entendimento do que é o objetivo, do que é verdade, acima da interpretação dos outros, ele se torna muito egoísta, né? Insensível, e ele tende a ser mais autossuficiente. Eu estou tendo que ler aqui um pouquinho porque é bastante coisa para a gente entender. Essa característica dá a ele uma certa prepotência, né? E se ele não conquista as coisas do jeito que ele quer, ele vai tentando criar outras defesas para tentar diminuir o outro, sendo às vezes carrancudo, negando que os outros estão corretos e às vezes até sarcástico na ideia de ir minando a moral do outro para que chegue uma hora a pessoa desista e ele tome o controle. Mas isso é uma tendência lá do temperamento cru de um colérico, porque quando ele entende que isso deve ser superado, ele começa a equilibrar o seu entendimento existencial
relevando o próximo e tornando o próximo como algo a ser aprendido, os sentimentos do outro algo a ser respeitado. E a partir disso, ele começa a ter as habilidades de pôr em prática com facilidade e o objetivo como algo muito mais palpável dentro do seu entendimento. Então ele consegue realizar obras e trabalhos de uma forma muito mais rápida, tornando ele um bom líder e muito eficiente. Tudo isso começa a desenvolver num colérico muito mais educado a ideia de um otimismo e uma pessoa muito resoluta, colocando ele numa liderança dessas pessoas, uma posição que as outras pessoas o colocam num status de um bom administrador. Ele passa a ser merecedor desta posição através de suas habilidades e do seu comportamento, colocando o outro como importante na sua vida. Isso transforma ele de astucioso para audacioso, porque ele acaba arriscando, mas como ele tem uma visão prática e objetiva do que ele quer, acaba colocando a equipe como um todo num caminho de evolução muito boa. Olha que legal que é quando a gente tem um temperamento com um ambiente que o educa a lidar com estas características, né? Então, isso torna ele também mais independente e autônomo, e isso acaba dando a ele uma grande posição de coragem para enfrentar e responsabilidade que ele assume e acaba envolvendo com este bom exemplo todo mundo à sua volta. Qual que é o problema se um colérico não tem essa educação na forma de ele lidar consigo mesmo? Se ele pega aquele aspecto mais egoísta e coloca-se no centro das atenções e ele não desenvolve uma empatia com o outro, ele acaba desenvolvendo um transtorno de personalidade narcisista. Tudo que não envolve ele como o principal foco daquele grupo, ele acaba tentando afastar o outro que não o vê como um líder. E isso gera muito conflito e sofrimento tanto para o outro quanto para si, porque se ele não conquista isso, fatalmente ele vai se sentir muito frustrado. Obviamente que a gente pode falar de outros problemas de psiquiátricos envolvido nisso, ou às vezes uma depressão desenvolvida por esse transtorno de personalidade quando ele não atinge um objetivo, mas não é o foco hoje dessa discussão. Por quê? A tendência de um colérico, né, seco e quente, ela é uma. As consequências podem sempre piorar. Então, eu vou partir dos mais prováveis dentro dessa característica do colérico. Então, este narcisismo que tem que colocar o ego dele como algo central no entendimento do colérico, acaba prejudicando, então, a sua convivência com os outros, porque daí os outros também começam a se afastar e ele entende que aqueles que não o observam como o centro das atenções são pessoas que não merecem a aproximação dele, só que ele acaba, às vezes, ficando isolado. Né? E também tem o aspecto mais explosivo e mais impetuoso quando um colérico acaba desenvolvendo sem a real educação, torna ele muito explosivo quando ele não conquista aquilo que ele quer e acaba, às vezes, agredindo de forma verbal ou, às vezes, até de forma física o outro que não está em sintonia com as suas ideias, porque na cabeça deste colérico não educado, as ideias deles era o que vai dar certo. Qualquer outra coisa que não seja isso vai dar errado, então ele tem que ir com toda a energia para tentar resolver isso. E isso torna
ele também com tendências a transtornos de personalidade antissocial, a ponto de passar por cima da existência deste outro, o que pode tornar, às vezes, até factível a crimes. Lembrando que não é um colérico educado, é um colérico deseducado. Colérico educado são pessoas excelentes na nossa sociedade. Estas pessoas que passaram por este tipo de sofrimento e não desenvolveram sua capacidade em suas virtudes, aí sim elas começam a ser patológicas também para a sociedade. E esse transtorno de personalidade antissocial acaba, às vezes, tornando ele muito agressivo, seja na forma verbal, na forma física, na forma de ameaças, na forma que nem cabe aqui nesse vídeo para a gente falar. E quando ele não conquista este poder ou capacidade de tentar influenciar o outro à força, ele começa a desenvolver um transtorno de personalidade paranoide. Tudo que dá errado à sua volta foi feito para o prejudicar. E isso torna este transtorno de personalidade uma pessoa muito sofrida, muito vítima, e tudo que acontece de ruim foi os outros que fizeram, não foi ele que causou. E isso acaba gerando mais ainda sofrimento para isso. E daí sim, nestes casos, podem evoluir para questões psiquiátricas, necessitando de trabalhos psiquiátricos, psicológicos, medicamentosos, mas em alguns casos as pessoas conseguem desenvolver um entendimento e mudar suas estratégias para tentar melhorar. E daí transformar esse limão numa limonada, como a gente falou que o colérico, quando bem entendido de sua situação e dos seus ímpetos, ele sabe exatamente aonde segurar e usar esse ímpeto e essa energia para a realização de coisas boas. E assim espero que todos os coléricos que estejam assistindo este vídeo entendam que sim, a gente pode desenvolver o nosso melhor quando a gente passa a conhecer a nós mesmos, ok?